Prezados colegas do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, estamos chegando à nossa segunda aula do nosso curso de Introdução à Teoria da Constituição. E é essa segunda aula na qual iremos discutir o conceito de Constituição, se baseia primeiramente em um questionamento. O que é uma Constituição? O que é uma Constituição? Questionamento o tempo inteiro falado, ouvido em faculdades de direito, em listas de discussões. Muitas pessoas têm dúvidas do que é exatamente uma Constituição. Sempre que eu faço esse questionamento aos meus alunos em sala de aula, ouço como resposta que a Constituição é a lei maior. Constituição como sendo a lei maior. Mas, afinal de contas, será que a Constituição é apenas a lei maior? Será que essa é a melhor definição do que é uma Constituição, uma lei, a lei maior, a lei mais importante? É fundamental frisar que essa definição de Constituição como a lei maior é, de fato, a definição mais propalada, principalmente nos cursos de direito. Mas isso tem uma razão de ser. Essa definição da Constituição como a lei maior tem uma razão de ser. Está relacionada a toda a nossa história do ensino jurídico. História essa pautada no positivismo jurídico e na elevação da norma como a base fundamental do direito. Nesse contexto, lembramos, obviamente, do pensamento de Hans Kelsen. Hans Kelsen, o criador da teoria pura do direito, um dos mais importantes dos filósofos da história. E foi Hans Kelsen que propagou o sentido jurídico da Constituição. Podemos afirmar que foi a partir das ideias de Kelsen que tivemos, de forma primordial, essa concepção de que a Constituição é a lei maior. Embora não tenha sido Kelsen que tenha criado essa teoria da Constituição como sendo a base de todo o sistema jurídico. Mas, sem dúvida, foi com o positivismo kelseniano que essa ideia se difundiu. E hoje, nas faculdades de Direito, é muito comum termos essa definição da Constituição como sendo a lei maior, o ápice da pirâmide jurídica. Mas será que Constituição só significa isso? Será que a Constituição é apenas a lei maior? Será que existe apenas esse conceito de Constituição, esse conceito jurídico, defendido por juristas como Bobbio, como Kelsen? Ou existem outras definições também possíveis ao conceito de Constituição? Nesta nossa aula, veremos que a Constituição não é apenas a lei maior. A lei maior, sem dúvida nenhuma, é aquela definição mais popular de Constituição, que está relacionada a esse sentido kelseniano, a Constituição jurídica, o sentido jurídico de Constituição. Porém, outros dois germânicos, Carl Schmitt e Ferdinand Lassalle, estabeleceram para a teoria constitucional outros conceitos de Constituição, de suprema importância. Se Kelsen, o austríaco Kelsen, difundiu a ideia de Constituição como a lei maior, Carl Schmitt definiu que a Constituição é a decisão política fundamental. Decisão política fundamental. O que é que significa isso? Essa definição de Carl Schmitt para a Constituição, sentido político de Constituição. Significa o seguinte: para Carl Schmitt, a Constituição nada mais é do que o conjunto de normas relacionados àquele tripé que nós estudamos na aula passada. Organização da sociedade,
direitos, deveres e garantias fundamentais e instrumentalização da participação política. Schmitt define esse tipo de norma relacionada a esses temas como a decisão política fundamental, a alma da Constituição, ressaltando, obviamente, que o direito é fruto do poder político. É impossível se estudar o direito dissociado da política, da economia, da sociologia, de outros ramos do conhecimento humano. Ao definir a Constituição como uma decisão política fundamental relacionada àquele tripé que nós estudamos, Schmitt termina por admitir normas constitucionais fora do texto constitucional. Poderíamos ter, por exemplo, uma norma com conteúdo voltado à proteção de direitos e garantias fundamentais do cidadão, e essa norma, para Schmitt, ser considerada Constituição, mesmo fora do texto formal da Constituição. Por outro lado, Schmitt entende que, dentro da Constituição, existem normas que não são constitucionais exatamente, porque não são relacionadas a esse tripé. Foi o que ele chamou de lei constitucional. Vamos tomar dois exemplos, então. O Pacto de San José da Costa Rica, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, e o artigo 242 da Constituição Federal, que estabelece que o Colégio Dom Pedro II será mantido na órbita federal. O Colégio Dom Pedro II é localizado na cidade do Rio de Janeiro. Será mantido na órbita federal. Vamos imaginar aqui o seguinte: Colégio Dom Pedro II será mantido na órbita federal. Colégio localizado na cidade do Rio de Janeiro. Pergunto aos senhores, para uma reflexão. Essa norma que define que o colégio será mantido na órbita federal é um direito, dever ou garantia fundamental do cidadão? Está relacionada à organização do Estado brasileiro? Instrumentaliza a participação política do cidadão brasileiro? Com certeza que não. Mas essa norma está na Constituição? Está. E estando na Constituição, segundo o conceito jurídico de Constituição difundido por Hans Kelsen, é norma constitucional dotada de supremacia dentro do sistema. A partir do sentido jurídico de Kelsen, o que vale é a formalidade. E essa norma do Colégio Pedro II, estando na Constituição, é norma constitucional para Kelsen. Schmitt, ao contrário, privilegia o conteúdo e não a forma. E aí volto a perguntar aos senhores, essa norma do Colégio Dom Pedro II está relacionada àquele tripé que estudamos na aula passada? Não está. E não estando, pergunto, será que essa norma é constitucional dentro do conceito político de Constituição de Carl Schmitt? A resposta é negativa. Não é constitucional. Então podemos perceber que uma mesma norma, estando na Constituição, poderá ser considerada constitucional se adotarmos o conceito jurídico de Constituição difundido a partir do positivismo jurídico. E podemos afirmar que essa mesma norma não é constitucional se adotarmos o conceito político de Constituição de Carl Schmitt. Essa norma não faz parte da decisão política fundamental da sociedade brasileira. Por outro lado, vamos analisar o Pacto de San José da Costa Rica, Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Pergunto aos senhores, para uma reflexão. Será que a Convenção Interamericana de Direitos Humanos está relacionada ao tripé do direito constitucional? É óbvio que sim. Direitos, deveres e garantias fundamentais. A primeira base do tripé, lembram-se? Pois bem, esse Pacto de San José da Costa Rica é norma constitucional se adotarmos o sentido político de Constituição? Sem dúvida que é. Para Carl Schmitt, essa é uma norma constitucional, mesmo fora do contexto formal da nossa Constituição. Mas se adotarmos o sentido jurídico de Constituição, que é o que termina prevalecendo na nossa doutrina, no nosso estudo do direito dogmático,
Será que essa norma do Pacto de São José da Costa Rica, será que esse pacto, as suas normas, fazem parte da Constituição? A resposta é negativa. É negativa porque não está formalmente contida na Constituição. Então nós podemos observar o sentido jurídico da Constituição, que estabelece a Constituição como uma lei maior, privilegia o aspecto formal da Constituição. Já o aspecto político da Constituição, que vai privilegiar o conteúdo, termina por excluir normas, como a do Pacto de São José da Costa Rica, como normas constitucionais. É o conceito do alemão Carl Schmitt. Por fim, temos um terceiro sentido ainda para a Constituição. Esse difundido por Ferdinand Lassalle, vamos dizer assim, um socialista do século XIX, defensor dos interesses do trabalhador, contrário aos interesses burgueses que prevaleciam no ano de 1863 na Alemanha. Os senhores sabem, estudaremos na próxima aula o constitucionalismo, que naquele período histórico as constituições representavam, mais do que tudo, os interesses da burguesia dominante. E Lassalle, como defensor dos interesses do povo, compreendeu no manifesto, traduzido para o Brasil como a essência da Constituição, de que a Constituição não é o que está escrito no papel. De nada vale o papel se o papel não estiver de acordo com os fatores reais de poder. E que fatores são esses? Esses fatores reais de poder. Se fosse hoje, poderíamos falar a mídia, os sindicatos, os partidos políticos, os movimentos sociais. Todos aqueles fatores de poder que determinam a nossa sociedade. Para Lassalle, a Constituição é isso. É o embate desses fatores reais de poder. A soma desses fatores reais de poder. E se o que estiver escrito não estiver de acordo com esses detalhes relativos a esse embate de interesses, não passa de uma folha de papel em branco. Lassalle revolucionou, então, o conceito de Constituição, pois surgiu do eminentemente jurídico e provou que é impossível se estudar o direito dissociado da política, da economia, da sociologia, chegando ao ponto mesmo de negar o que estava escrito como a lei maior, se a gente for recordar mais uma vez do sentido jurídico da Constituição. Lassalle chega a negar essa lei maior, escrita no papel, se não estiver de acordo com esses fatores sociológicos. E por isso que Lassalle é considerado o pai do sentido sociológico da Constituição. Pois bem, então nessa aula de hoje, aprendemos que a Constituição não tem apenas um significado. A Constituição não é apenas a lei maior. A Constituição também pode ser a decisão política fundamental, ou mesmo a soma dos fatores reais de poder. Recomendo aos senhores a leitura do texto, que está disponível na intranet, e a realização dos exercícios pertinentes a essa segunda aula do nosso curso. Muito obrigado e até a próxima.